Olá, turminha do quinto ano, tudo bem com vocês? Preparados para mais um dia de aula? Nossa aula de hoje será de Geografia do Ceará. Vamos lá, dar início à nossa aula? Façam agenda 25/8/2020. Disciplina Geografia do Ceará. Conteúdo: o sertão cearense. Atividade, páginas 126, 127 e 129. O sertão cearense. O sertão, também chamado de sertão nordestino, é uma das 4 sub-regiões da região Nordeste, sendo a maior delas em área territorial. A área coberta pela típica vegetação da caatinga é um clima semiárido, que se estende da faixa litorânea para o interior do estado e é conhecida como sertão. Então, o sertão, ele é também chamado de sertão nordestino e faz parte das 4 sub-regiões da região Nordeste, sendo a maior delas em uma área territorial. A área coberta pela típica vegetação, que é a caatinga, e com clima semiárido, que se estende da faixa litorânea para o interior do estado, também é conhecida como o sertão. Curiosidade: o município de Santa Quitéria, na localidade de Itataia, possui uma das maiores reservas de urânio do Brasil. O Ceará tem destaque na história e na pesquisa astronômica do Brasil. O Rádio Observatório Espacial do Nordeste, no INPE, instalado em Eusébio, é o maior radiotelescópio do Brasil. Em meio a uma paisagem castigada pelo sol forte, plantas retorcidas, árvores acinzentadas e espinhentas, cactos, a vegetação da caatinga aprendeu a sobreviver à falta de água, por terem raízes longas que lhes permitem encontrar águas no subsolo. A vegetação da caatinga tem folhas pequenas, muitas vezes substituídas por espinhos, para evitar que a evaporação elimine a água, que já é escassa. Espécies como jurema, mandacaru, xique-xique, catingueira, sabiá, marmeleiro preto e gravatá mudam de aparência de acordo com a estação do ano, ou seja, elas ficam verdes no período de chuva e acinzentadas na época de estiagem. Então, em meio a uma paisagem castigada pelo sol, essas plantas retorcidas, acinzentadas, como os cactos, que é a vegetação da caatinga, aprendeu a sobreviver à falta de água. Então, por que isso acontece? Porque elas têm raízes longas que permitem encontrar água no subsolo. Então, essa vegetação da caatinga tem folhas pequenas e muitas vezes elas são substituídas por espinhos. Por quê? Para evitar que a evaporação elimine a água que já é escassa. Então, existem algumas espécies, como a jurema, mandacaru, xique-xique, catingueira, sabiá, marmeleiro, gravatá, e elas mudam de aparência de acordo com a estação do ano. Se está no período chuvoso, elas ficam verde. Se está no período, na época de estiagem, elas ficam acinzentadas. Observe a imagem. Então, essa imagem está mostrando um período de estiagem, um período de seca. Curiosidade: origem da palavra sertão.
Há duas versões para explicar a origem da palavra sertão. A primeira sustenta que os colonizadores, ao saírem do litoral brasileiro e indo para o interior, perceberam uma grande diferença climática nessa região semiárida. Por isso, a chamavam de desertão, por causa do clima quente e seco. Depois, essa denominação foi estendida como de sertão. Com o passar do tempo, ficou apenas sertão. A segunda versão é de que a palavra deriva de outra latina, sertanos, que significa área deserta ou desabitada, que por sua vez deriva de sertum, que significa bosque. O sertão cearense. Quando rios, açudes e lagos deixam de receber água da chuva, a caatinga sem folha parece morta, ficando no solo ressecado do sertão. Somente quando volta a chover, o verde recobre as áreas irrigadas e importantes para a agricultura. Aliás, esta é uma área de prolongados períodos sem chuva, fenômeno climático mais conhecido como seca. Durante a seca, a população é obrigada a abandonar o campo, na espera de encontrar melhores condições de vida em outros lugares. Então, quando os rios, açudes e os lagos deixam de receber a água da chuva, a caatinga fica sem folha e parece morta, ficando no solo ressecado do sertão. Somente quando volta a chover, ou seja, quando começa a chover, o verde recobre as áreas irrigadas, que são muito importantes para a agricultura. E nessa área de períodos prolongados sem chuva, que é um fenômeno climático mais conhecido como seca. Então, durante a seca, essa população ela é obrigada a abandonar um campo na esperança de encontrar melhores condições de vida. Eles vão para outros lugares, eles procuram a cidade para ter uma vida melhor, uma vida de qualidade. As estiagens provocam aumento de calor e escassez de água nos reservatórios, que muitas vezes chegam a secar completamente. A vegetação escasseia, o gado morre, as doenças e a fome castigam pessoas e animais. Então, para amenizar a situação de calamidade da população sertaneja, o governo cria medidas de emergências, como a distribuição de alimentos, o abastecimento de água em carro-pipa e a abertura de frentes de trabalho, construção de açude e estradas. Observe a imagem. Então, essa imagem está mostrando um carro-pipa, certamente para abastecer uma região onde não tenha água. Tão grave quanto o castigo da seca é o desvio de dinheiro que o governo federal destina às áreas assoladas pela seca, o que contribui para aumentar o drama do sertanejo pobre, que vê a falta de água se transformar num flagelo. Mas não são apenas os políticos que se beneficiam do flagelo da seca. Muitos fazendeiros também deixam de pagar suas dívidas ou conseguem empréstimos do governo para construir açudes e estradas em suas propriedades, prejudicando a população sertaneja. Mas o Ceará não é só seca. Veja a letra da música abaixo e reflita. No Ceará é assim. Eu só queria que você fosse um dia ver as praias bonitas do meu Ceará. Tenho certeza que você gostaria dos mares brávios, das praias de lá, onde o coqueiro tem palmas bem verdes, balançando ao vento pertinho do céu. E lá nasceu a virgem do poema, a linda Iracema dos lábios de mel. Oh, quanta saudade que eu tenho de lá! Oh, quanta saudade! A jangadinha vai no mar deslizando. O pescador, o peixe vai pescando. O verde mar, que não tem fim, no Ceará é assim. Então, como a letra da música diz, no Ceará não é só seca,
existem praias lindas, existem lugares lindos. E ele fala também, quanta saudade que eu tenho de lá, quanta saudade. A jangadinha vai no mar. Então, no Ceará não é só seca. E agora vamos praticar exercício, páginas 126, 127 e 129. Pause o vídeo, resolva as questões. Depois pode dar o play no vídeo e vamos fazer a correção. Então, agora vamos para a correção da página 126. Primeira questão. Observe a imagem da página 125 e responda aos itens abaixo. Item A. O que aconteceu com essa imagem? Está completamente seca. B. Qual foi o motivo? A falta de chuva nessa região não é irrigação. Não há irrigação. C. Quais os efeitos de uma seca prolongada para o pequeno agricultor? Por quê? Prejuízos, já que o pequeno agricultor depende da água das chuvas para regar suas plantações, porque nem todos os agricultores possuem condições de comprar os equipamentos necessários para irrigar suas plantações. E agora vamos para a página 127. O item A. Que trecho do poema demonstra o amor do Patativa do Assaré pelo sertão? Vivo dentro do sertão, e o sertão dentro de mim. Adoro as suas belezas, que valem mais que as riquezas dos reinos de Aladim. B. Em seu poema, Patativa fala das belezas do sertão. Cite as belezas do sertão que comprovem esse trecho do poema. Adoro as suas belezas, que valem mais que as riquezas dos reinados de Aladim. A vegetação rica e variada, as árvores fruteiras, as árvores da caatinga, o luar do sertão, a fauna rica e variada e etc. Agora vamos para a página 129. Primeira questão. Faça uma lista das expressões que Fagner utiliza para caracterizar os elementos do litoral cearense. Praias bonitas, mares brávios, coqueiros de palma bem verde, mar que não tem fim. 2. Responda. Segundo o que aprendemos, que praias você classificaria como as mais bonitas do litoral cearense? Então, a segunda questão é uma resposta pessoal de vocês. 3. Pesquise e informe em que praia se localiza a estátua da Índia Iracema dos Lábios de Mel. Praia de Iracema. 4. Que formação vegetal é citada na letra da música? Coqueiro. E agora vamos para outra questão que é a cruzadinha. Cruzada geográfica. 1. Clima característico do sertão nordestino. Semiárido. Tipo dos rios presentes no sertão? Temporários. O sertão apresenta esse tipo de solo? Arenoso. É um fenômeno da seca, mas não é permanente. Estiagem. 5. Típica vegetação do sertão, caatinga. Uma das medidas de emergência do governo para amenizar o problema da falta de água no sertão em época de seca, carro-pipa. Então, essa foi a nossa correção. Eu espero que vocês tenham feito direitinho. Coloque nas páginas do livro a data e corrigido, tá? Então, meus amores, mais uma vez, muito obrigada pela atenção de vocês e até a próxima aula.